Colocamos a vida da senhora Magda Marli, a serva do Senhor, que vai trazer a palavra para as mulheres. E nós vamos orar, vamos pedir a Deus que seja o canal de bênção em nome de Jesus. Pai amado, você colocou a vida da senhora Magda Marli, diante do Senhor, Pai. Que ela vai vir, Senhor amado, falar em nós, através dela, Senhor amado, que ela vai ser o canal de bênção, Senhor amado. Que nossos corações, Senhor amados, ficam cheios de alegria, e que nós também aprendemos com ela, Senhor amado, a viver na presença do Senhor, Pai. Deus amado, Deus querido, nós abençoamos esta vida, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Que você tenha um culto poderoso que é a palavra do Senhor. Antes, nós temos um pedido de oração. A Rebeca pede oração pela mãe do Manuel. É isso? Quero convidar você a fechar os seus olhos e crendo absolutamente que Ele está aqui, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Deus, nós te bendizemos, te louvamos pela Tua presença, reconhecendo o Teu senhorio sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, apresentamos, ó Deus, esse amigo, a mãe do amigo diante de Ti e pedimos ao Senhor a Tua cura, a Tua restauração, o Teu poder e a Tua graça, crendo que Tu és o Deus que faz. Tu és especialista em fazer o impossível. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Deus, porque Tu és Deus o tempo todo. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pela Tua presença. Que a Tua igreja sinta o Teu fluir agora, Pai. E que os anjos do Senhor estejam aqui, Senhor, trazendo a Tua paz. A Tua paz, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos viver debaixo da Sua poderosa paz. Amém. 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 É um privilégio, né? Estar aqui. Para falar de quem? Para falar do grande Deus, que tem poder sobre todas as coisas, que tem domínio sobre todas as coisas e que é poderoso para fazer todas as coisas. Hoje eu quero compartilhar a história de uma mulher que me chama muita atenção. Não é só para as mulheres, né? Os irmãos também tenho certeza que vão aprender com essa história. Eu quero falar de uma mulher fantástica, uma mulher que venceu o medo, venceu a vergonha, uma mulher que esqueceu o seu passado, o qual não era nada agradável. Eu quero falar de Maria Madalena, uma mulher
eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Por quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me aonde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse
mudei porque você deixou. Você tem deixado o Espírito Santo mudar a sua história? Ou você ainda está segurando ali? Segurando as suas dores, as suas angústias, as suas tristezas, os seus abandonos, os seus medos, os seus projetos que não deram certo? Você está segurando o sentimento de frustração? Não, porque eu tentei, não deu certo. Se você estiver ainda segurando, Ele não vai fazer o novo dele. Para o Senhor fazer o novo dele na minha vida, na tua vida, há uma necessidade de abandonar o antigo. Há uma necessidade de esquecer o passado. Para Deus colocar aquilo que é novo. Para eu viver a plenitude da palavra de Deus, que é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela produz vida aonde não há vida. Por isso que nós, mulheres, nós somos corajosas. Por isso que nós, mulheres, nós podemos vencer todas as coisas. Primeiro porque nós cremos num Deus poderoso. Num Deus que tem total poder, total domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida. Aí esse Deus tem a liberdade de agir em nós. Por isso que nós sempre, quando caminhamos com alguém, nós sempre levamos a pessoa, primeiro passo, a aceitar Jesus. Segundo passo, a deixar-se a ser curado. Nós precisamos deixar que Deus nos cure, para nós recebermos o novo, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Marli, é possível isso? É possível, irmãos e irmãs. Tudo é possível. A outra igreja a qual nós pastoreávamos em Florianópolis, havia um desafio muito grande para nós ali. Uma que eu era bem jovem, né, quando nós chegamos ali em Florianópolis, hoje eu tenho 61 anos, eu tenho tanto orgulho de falar que eu tenho 61 anos, porque eu me acho tão bem, tão bonita, tão fantástica. Verdade, irmãs. Não é mentira, obrigada, seu Chiquinho. Não é mentira, não. Isso é pura. Isso
em você, que dá dinheirinho para você passear na Sergipe, comprar uma roupinha nova. Você quer isso? Você quer isso? Se posiciona. Não sai do lugar que você está. Eles que têm que vir até você. Se posiciona. Vida de santidade, vida servindo ao Senhor em primeiro lugar, buscando o reino do Senhor, porque as outras coisas virão. Agora faça a sua parte. Quer ser abençoado, irmão, irmã? Se posiciona. Maria se posicionou. Maria sabia quem ela era agora. Ela sabia que era uma mulher curada, liberta, cheia do poder do Altíssimo. E teve o privilégio de ver Jesus após a ressurreição. Ela foi escolhida. Por isso que quando você aceitou o Senhor como Senhor da tua vida, nada, ninguém, situação nenhuma, peste nenhuma, praga nenhuma pode tirar você do centro da vontade de Deus. Ninguém, só você mesmo que pode impedir em você o agir de Deus. Só você. Por isso que eu sempre gosto, por isso que as pessoas às vezes falam que eu sou muito brava. Não é que eu sou brava. Gente, eu sei de onde eu vim. Você não sabe, eu sei de onde eu vim. Eu sei o preço que foi pago pela minha vida. Você não sabe, você sabe o preço que foi pago pela tua vida. Então eu sei quem eu sou no reino de Deus. Então eu sei o que eu posso fazer no reino de Deus. Você sabe? Você sabe por que uma pessoa, um homem justo, santo, morreu numa cruz? Para quem está nos visitando e às vezes pergunta por que essa cruz não tem ninguém pendurado? Porque o nosso Salvador ressuscitou. Ele vive está. Então não precisa que ele fique mais numa cruz. Ele venceu a morte, no terceiro dia ressuscitou e vive está. E está aqui hoje, ouvindo, presente, assistindo as nossas vidas. É um Deus vivo e reto. Por isso que a nossa cruz é livre. Não é nossa, né? Quer dizer, é nossa, né? Ele pagou o preço, que não era dele, era o meu preço. Era o teu preço que ele carregou naquela cruz. E Maria Madalena, ela tomou consciência disso, irmãos. Ela viu o que Jesus fez. E ela tomou posse da nova vida dela. Ela falou, peraí, morreu, e eu quero ver onde está o mestre. Por isso que ela vai lá para tudo. Por isso que ela chora. Por isso que ela pergunta, onde está o mestre? Aonde puseram, meu Senhor? Porque eu quero. Mas a hora que Jesus diz para ela, Maria, na hora ela fala, mestre, Senhor, Deus meu, Salvador, Senhor da minha vida. Na hora ela reconhece. Por isso que o relacionamento com Deus tem que ser algo sem peso. Por isso que a leitura bíblica tem que ser sem peso. Eu vou servir o Senhor porque eu amo. Outra coisa que nós falamos, né? Porque eu achei Jesus. Ele te achou. Eu não achei ninguém. Ele me achou. Jesus te achou e te chamou e disse, vem. Pode vir como você está. Doente, sofrendo, vem. Vem. Porque a hora que você verdadeiramente vir, você não fica mais como você é. Há uma transformação em mim que tem poder para transformar você. Eu não sei, essa semana minha filha chegou lá em casa, foi muito interessante. Estava eu e o pai dela, na nossa cozinha gigante, é desse tamanho, a gente fica se esbarrando um no outro. Estava eu e o pai dela, depois chegou o irmão dela e mais as duas crianças, mas estava tudo na cozinha, feliz da vida. Ela olhou para mim e para o meu marido e disse assim, pai e mãe, vocês pensam de vez em quando, que cada dia que vocês estão vivendo é um dia mais perto da partida de vocês? Oh, mas eu fiquei brava com essa menina. Falei, que isso, menina? Vai procurar essa turma, meu? Tá achando o quê? Eu vou sofrer muito ainda. Mas depois eu né? Nós conversamos, a menina falou, Pedro, engraçado, né? A gente conversa sobre tudo. Já conversamos que a gente vai morrer no mesmo dia. Vai fazer um buraco no caixão, vai pegar a mão, um na mão do outro, o caixão d'água. Vai subir junto. Você voltou atrás e você combinou? Nós sempre conversamos sobre tudo em casa. Mas sobre a morte a gente não conversa. A gente conversa assim, ó. Se eu morrer primeiro, você vai fazer isso, isso e isso. Daí eu já falei com meus filhos. Se eu morrer primeiro, se ele arrumar alguém
Irmãos e irmãs, nós temos que lidar todos os dias com esse será. Isso é um espírito de incredulidade. Nós temos um único inimigo. O nome dele é Lúcifer. Não é bicho, não é chifrudo, porque ele não é nada disso. Ele era um anjo de luz, lindíssimo. Havia só ele na categoria dele, ministro de louvor. Um dia ele deixou de depender do grande Deus e correu um risco terrível. Foi expulso do lugar onde eu e você lutamos todos os dias para morar. Por isso que esse inimigo, ele vai trabalhar o tempo todo na minha vida, na tua vida, para que você desista de ver o túmulo vazio. Esse é o papel de Lúcifer. É colocar o desânimo, a angústia, a tristeza, a doença, para você desistir. Pensa nisso. Foi pago um preço, há uma promessa. Eu vou junto ao meu Pai, mas eu vou e vou preparar um lugar. Tem um lugar preparado para mim e para você. Tem um lugar preparado para Maria Madalena. Mas existe alguém que não quer e ele vai fazer de tudo para que você não vá morar no céu. Você é a única pessoa que pode dar um basta nisso. Você é o único, a única que pode se levantar e dizer: na minha mente não, no meu coração não. Essa é a receita. Lançando sobre ele e se posicionando diante dele. O Senhor vai vindo buscar a igreja dele. Quem é a igreja? Eu e você. Eu sempre digo que logo você vai ouvir o barulho de uma trombeta. E não adianta se esconder, porque eu me escondi. Quando eu me converti, eu gostava de uma cidade gigante. Eu morava em Mandaguari, uma cidade gigante. Queria ir para uma cidade gigante, que é Cambira. Eu ia para Cambira, porque em Cambira tinha um baile que eu queria dançar. Mas eu sabia que a criança baiava, não ia ficar sabendo que ia dançar e ia falar com o pastor. E eu queria ir para um baile dançar. Eu tinha uns 6 meses de convertida. Me arrumei, pensei, vou voltar no Cambira junto com os amigos e vou dançar. Cheguei no baile, comecei a dançar. Veio um rapaz me chamou para dançar, fui dançar. E eu, você dançar? Eu disse, moço, escutou um barulho? Ele, qual barulho? Eu falei, eu escutei um barulho. Ele falou, você bebeu alguma coisa? Eu falei, não bebi nada. Ele continuou dançando, daí eu assim, barulho de novo. Eu falei assim, eu estou escutando um barulho. Ele, que barulho? Eu falei, moço, vou te falar uma coisa. Eu estou escutando um barulho de uma trombeta. Ele, tá ruim do seu lado o negócio aí. Eu falei, não, moço, é verdade. Eu estou indo numa igreja onde os crentes falaram para mim que quando Jesus voltar para buscar a igreja dele, vai tocar uma trombeta. Que todos os ouvidos vão ouvir. Ele olhou para mim. Ele falou, a igreja onde você está? Eu falei, é uma igreja. É uma igreja. Olhei para ele e falei, moço, dá licença, fica aqui no salão que eu vou embora. Porque acho que a trombeta está tocando e eu vou ficar por lá de fora. Irmãos, deixei um pouco sozinho no meio do salão, coitadinho. Cadê a turma que eu cheguei? Um só foi embora comigo. Falei, me leva embora, eu estou escutando a trombeta tocar. Cheguei na minha casa, 2 horas da manhã, liguei para o meu pastor. Coitadinho, feliz da vida, atendeu o telefone. E era um orelhão, irmão. Fui lá no orelhão ligar. Pastor, eu fiz um negócio errado. Ele falou, o que foi, Marlene, dessa vez? Eu falei, pastor, eu fui no baile. Ele, Eu falei, então, pastor, eu estava dançando. Ele, não queria nem trela para o assunto, né? Só falando. Então, pastor, mas eu escutei uma trombeta. Ele falou, então vai dormir com o barulho da trombeta, amanhã vem para a escola dominical. Olha, irmãos. Assim que o meu pastor falou comigo, eu fui dormir com o barulho da trombeta. Adianta se esconder, irmãos? Adianta você, achando que ninguém está vendo? Adianta? Não. Maria Madalena não deixou que nada parasse ela. Nada. Eu fico imaginando quantas pessoas passaram depois.
Pegamos o nosso carro possante, passamos assim, passamos assim, passamos assim. Quando chegou no meio do nada, o poçante resolveu parar. Escuro, no meio de uma fazenda, aonde não conhecia nada, já era 11 horas da noite, sem celular. Para o carro. Eu olhei para o Renan olhou para mim, falei, Renan Massampano, Renan Toschi Massampano, você não pôs gasolina no carro? Ele, dona Marli, tem gasolina no carro. Falei, então por que esse carro não está andando? Me deu um medo tão grande de estar naquele lugar, porque no culto tinha acontecido de uma pessoa ficar possessa. E foi um momento assim muito doloroso, muito doloroso. E aquela cena no culto, eu olhei para ele olhou para mim. Ele deixou o vermelho, pôs a mão na chave, olhou para mim e eu olhei para ele e falou, em nome de Jesus, pega o carro. Eu falei, amém. De novo ele ligou, Senhor, em nome de Jesus, a palavra diz que tudo que nós pedimos, pega o carro. O carro pegou. Glória a Deus! Deus fez isso daí. Deus fez isso daí. Glória a Deus. E o carro veio embora. Irmãos e irmãs, nada é impossível quando você clama o nome do Deus Altíssimo. Mulheres, não se desvalorizem. A gente deveria ter cantado aquela música na Ju, esqueci, outra música que eu pedi para a Ju. Quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, você tem valor. Nunca deixe ninguém falar o contrário a respeito da tua vida. Você tem valor. Você tem valor. Igreja, você tem valor. Você é um ser, você é alguém. Se valorize, porque você tem valor. Viva essa verdade da palavra. Viva. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Nós vamos ler o livro de Atos. A Maurícia chegou para mim e logo disse, já terminei a minha leitura. E você? Já começou o livro de Atos? Ah, eu não comecei. Ainda dá tempo. Se você deixar os Atos lá um pouquinho, dá para você ler uns 4 capítulos por dia. Ainda dá tempo. Se você levantar um pouquinho mais cedo, ainda dá tempo. Ou se você dormir um pouquinho mais tarde, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Agora não deixe a ansiedade ocupar o coração que é de Deus. Lança sobre ele. Pega esse versículo. 1 Pedro 5, 7. E, olha, gente, você viu como eu estou melhorando? Não sabia falar os versículos, só sabia o versículo, não sabia onde está. Viu? Bonitinho, né? Anota aí. Começou a vir angústia, tristeza. Falei, epa, aqui tem uma receita. Eu vou lançar sobre ele toda a minha angústia, toda a minha dor, toda a minha tristeza, todo o meu desespero, toda a minha falta de esperança. Eu vou lançar sobre ele, porque eu tenho certeza que ele está cuidando de mim. Amém. Lança sobre ele. Faça como Maria Madalena. Deixe o Senhor começar uma nova história na tua vida. Deixe o Senhor começar uma nova história em você, através de você. Deixe o Senhor usar a sua vida. Seja alguém que leve as boas novas. Aquela que evangeliza, aquela que anuncia, aquela que ora, aquela que testemunha, aquela que prega. Seja essa mulher, uma mulher segundo o coração de Deus. Amém. Vou encerrar, porque nós vamos ter um momento, mas quero contar uma experiência que nós tivemos no grupo de mulheres, no qual faço discipulado, que é a esposa do bispo, é online, e é muito interessante que ela nos falou sobre um vídeo
solteira, uma pessoa pobre e uma pessoa que tinha amigos. E eles ficaram anos estudando essas pessoas para descobrir o que era de importância na vida dessas pessoas. E descobrir que não era um homem rico que era feliz, não era um homem solteiro, um homem casado, mas que o homem mais feliz no tempo de pesquisa, que foi mais de 10 anos, era o homem que tinha amigos. Por que a Bíblia diz que é bom estar? Se um cair, o outro faz o quê? Eu ando com pessoas assim. O pessoal que anda comigo, se eu tropeçar, eu tenho certeza que eles vão me segurar. Com quem você anda? Quem são os seus amigos? Quem são? Jesus tinha amigos? Jesus tinha amigos? Tinha. Jesus sentia falta? Sentiu. Lembra quando ele chegou para os discípulos e falou assim: por que para os discípulos? Vocês estão dormindo. Nem um pouquinho vocês podem ficar aqui comigo? Jesus é o nosso melhor amigo. Mas o teu irmão, a tua irmã, também pode ser o seu melhor amigo. Aprenda a pedir ajuda. Se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. Mas não fique só. Lembre-se disso. Tem algo novo para a tua vida. Você é o único que pode impedir desse novo chegar. Então, permita que o Espírito Santo visite você e traga as coisas novas sobre você. Quero convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho. Eu não sei o que tem causado angústia, ou desespero, ou preocupação, ou tristeza, ou desânimo no teu coração, na tua vida e na tua mente. Eu não sei. Mas eu sei de alguém que tem o poder e pode transformar toda a sua história e fazer de uma história triste em algo novo, poderoso, glorioso, grandioso. Eu sei de alguém que está disposto a estar com você todos os dias. Eu sei de alguém que está com os ouvidos abertos ao seu clamor e que as mãos dele estão estendidas sobre a sua vida. Mesmo quando você diz que não sente, que não vê, ele está presente. Porque ele disse que estaria conosco todos os dias. O Deus Emmanuel, o Jesus que venceu a morte, que ressuscitou, está presente na minha e na tua vida. Senhor, obrigada, porque o Senhor não nos abandonou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem alegria em estar com os seus filhos, com as suas filhas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fez de Maria Madalena uma mulher com uma história terrível, transformando uma mulher segundo o teu coração, que teve o privilégio, Senhor, de anunciar a sua ressurreição aos seus queridos. Senhor, nós queremos te louvar neste dia. Nós te louvamos neste dia, porque tu és o grande eu sou, aquele que tem domínio sobre todas as coisas, Senhor. E nós queremos confessar diante de ti que muitas vezes nós temos desistido. Senhor, nós queremos te pedir perdão. Perdão pelas vezes a qual nós valorizamos as circunstâncias. Perdão, Senhor, pelas vezes qual nós consultamos todo mundo e não vamos até o Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós só cremos naquilo que nós vemos. Nos perdoa, Senhor. Que o Espírito do Senhor seja sobre as nossas vidas nesta noite, transformando, Pai, todo o nosso viver. Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que é superabundante sobre
porque eu sei que o Senhor tem ainda algo bom, novo e agradável sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar aqui hoje, de poder falar da Tua palavra, compartilhar com a Tua igreja, Senhor. Eu quero te agradecer. Eu me sinto tão honrada, Senhor. Eu me sinto, Senhor, tão honrada de poder anunciar o Senhor. Eu amo tanto o Senhor. Amo tanto o Senhor por ter me achado, por ter olhado para mim e ter estendido as suas mãos, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Senhor, que eu nunca me esqueça disso, Pai. Que eu nunca me esqueça de onde o Senhor me tirou. E que eu tenha, Senhor, em mim um coração grato a Ti. Que as minhas irmãs, os meus irmãos que estão aqui, tenham um coração grato, Senhor. Que haja em nós uma gratidão gigante, Senhor. Que haja em nós alegria em servir, em anunciar, em dizimar, em pregar, em visitar, Senhor. Que o ide do Senhor e o eis-me aqui seja sempre, Pai, presente em nós. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar as mulheres a vir aqui na frente, todas as mulheres da igreja. Enquanto as mulheres estão vindo, quero falar algo sobre essa música que a gente vai cantar. É uma música bem conhecida já, mas que ela nos lembra quando Jesus ressuscitou. Ele estava caminhando pelo caminho de Emaús e encontrou os dois discípulos que iam falando sobre o que tinha acontecido. E aqueles discípulos, todas as mulheres, iam à frente, meninas. E aqueles discípulos caminhavam tristes, falando o que tinha acontecido. E Jesus perguntou para eles: o que vocês estão falando? Olha, irmã Lourdes, vem aqui que nós vamos colocar uma cadeira para a senhora. A gente fala para a Amém? Eu estou falando isso então, para a gente só refletir sobre. Quando Jesus entrou na casa dos discípulos e partiu o pão, só ali que eles perceberam que era Jesus que estava caminhando com eles, né? E daquele momento Jesus desapareceu. E eles falavam assim: olha, não nos ardia o coração enquanto ele estava conosco, enquanto ele falava com a gente. E a música que nós vamos falar é sobre a chama do Espírito. Essa chama, ela vai estar acesa, queimando o nosso coração à medida que o Senhor Jesus estiver do nosso lado. Então nós precisamos estar, nós mulheres, os homens que estão sentados, nós precisamos estar buscando a presença do Senhor Jesus, para que essa chama do Espírito continue viva, ardendo dentro do nosso coração. E essa é a letra que nós vamos cantar. Não deixe essa chama apagar. Mulheres, hoje nós estamos encenando com essa mensagem tão linda da Marli, esse dia tão especial, dessa reflexão tão linda sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo possa estar acendendo essa chama no coração de cada um de nós. Amém? Que essa chama continue viva, ardendo dentro do nosso coração, com a presença do Senhor. Amém?
Dá-nos sabedoria, Pai amado. Dá-nos discernimento dos espíritos que estão ao nosso redor. Que aprendamos a usar os teus espíritos que estão ao nosso redor. Prontos para cumprir aquilo que nós ordenamos. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Porque nenhum de nós está sozinho. O Senhor está conosco. O Senhor permanece conosco. E muito em breve todos estaremos com o Senhor. Glória a Deus. E seremos um com o Senhor. Nos ensina, nos capacita, nos dá inteligência espiritual para vivermos na unidade com o Senhor agora. Muito obrigado, porque o teu Espírito que está em nós nos ensina e capacita, nos dá coragem, poder e equilíbrio. Recebe a nossa gratidão. O Senhor é bom em todo o tempo e a sua misericórdia dura para sempre. E o amor do nosso Pai Celestial, a graça, a sua abundante graça, e as doces e eternas consolações e capacitações, fruto do Espírito, se manifeste em cada um de nós, gerando novos discípulos e discípulas. Guarda o teu povo, vive o teu povo agora, em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoado, fique em paz, permaneça lá.